um pouco para entrar, mas... Aí, beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje, calorimetria, é essa apostila 6, capítulo 12, a teoria nossa com resolução de exercício da página 37 a 40. Bom, vou dar uma introdução aqui que é a seguinte: vários fenômenos relacionados ao calor e seus efeitos fazem parte do nosso dia a dia. Não obstante, o conceito de calor, como conhecemos atualmente, que é uma forma de energia em trânsito, foi estabelecido somente no século XIX, durante os estudos sobre as propriedades térmicas da matéria. Então, o conceito de calor como energia térmica em trânsito, ele foi estabelecido no século XIX com o advento da máquina a vapor, tá? Nessa unidade, vamos estudar os principais fenômenos e os princípios da calorimetria, bem como algumas aplicações tecnológicas decorrentes dessas teorias. Então, quais são os objetivos dessa unidade? Definir calor como energia em trânsito, distinguir calor sensível de calor latente. Nós vamos ter capítulos especiais, tá? Eu abordei separadamente cada assunto com slides e toda semana eu vou estar mandando isso para vocês. Compreender os fatores que qualificam o calor sensível e o calor latente. Nós vamos incluir equações para calcular esse calor sensível, que é o calor que eu forneço ao corpo, fazendo variação de sua temperatura. O calor latente é o calor que eu forneço ao corpo, mudando seu estado físico. Bom, compreender o significado de calor específico e sua relação com a quantidade de calor sensível, relacionar os conceitos de pressão e temperatura no diagrama de fases, as mudanças de fase, sólido, líquido e gasoso, entender e aplicar o princípio das trocas de calor em situações ideais e reais. Então, no decorrer do curso de calorimetria, a gente vai definindo passo a passo esses conceitos. Então, vamos definir o primeiro, que é o calor. Considere que dois corpos compõem um sistema isolado. O que é um sistema isolado, pessoal? É um sistema onde esses corpos só vão trocar energia entre eles. O meio externo não vai influenciar na troca de energia, no caso, troca de calor entre esses corpos. Tá? Então, considere dois corpos que compõem um sistema isolado e com uma mesma quantidade de moléculas. Olha lá, ó. Cada corpo aqui possui 8 moléculas, por exemplo. Em um momento inicial, o corpo A tem maior temperatura em relação ao corpo B. Todavia, com o passar do tempo, a temperatura de A diminui, enquanto a temperatura de B aumenta. Vamos entender o porquê disso, ó. Eu tenho o objeto A com uma temperatura TA e um objeto B uma temperatura TB, onde a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um processo de troca de energia. Eu vou ter um processo onde a energia do corpo A, que se encontra a maior temperatura, vai ser transferida ao corpo B, que se encontra a uma menor temperatura. Depois de um determinado tempo, a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta. Porém, num processo final de equilíbrio térmico, esses corpos, na situação final, vão se encontrar à mesma temperatura, onde a temperatura de A cai e a temperatura de B aumenta devido a essa troca de calor. Então, dá um exemplo numérico aqui bem simples. Vamos supor que esse corpo A se encontra a uma temperatura de 30 graus e esse corpo B se encontre a uma temperatura de 10 graus. Aí vamos supor que, devido a essa troca de calor,
a temperatura de A cai 10. A temperatura de A caindo 10 tem que acarretar um aumento de temperatura em B de 10 também. No processo final, A que estava a 30, perdeu 10, ficou com 20. B que estava a 10, ganhou 10, ficou com 20 também. Então, quando dois objetos com temperaturas diferentes compõem um sistema isolado, um deles se aquece e o outro se esfria. Podemos afirmar que o aumento da temperatura de um, olha lá, ó, é igual à redução de temperatura. É uma pergunta, desculpa. Podemos afirmar que o aumento da temperatura de um é igual à redução da temperatura do outro? Sim, eu posso afirmar isso. Porque, primeiro, os corpos eles compõem um sistema isolado. Segundo, eu tenho que seguir um princípio de conservação de energia. O que um perde, o outro ganha sempre. Então, o somatório final das trocas de calor que eu tenho no sistema é sempre igual a zero. O sistema é conservativo. A perda de um acarreta no ganho do outro. Bom, conforme estudamos anteriormente, o corpo A tem temperatura maior, porque tem maior energia cinética média em relação ao corpo B. Olha lá, as moléculas deles vibram mais rápido. Então, essa vibração mais rápida relaciona uma energia cinética média maior desse corpo. Essa quantidade de energia cinética média é também denominada energia interna. Então, quanto maior a energia interna de um corpo, maior é a temperatura que esse corpo se encontra. Logo, podemos afirmar que, inicialmente, o corpo A tem maior energia interna que o corpo B. E, por isso, a tendência é que, naturalmente, ela seja transmitida para o outro, para o corpo B. Essa energia transmitida de um corpo para outro é denominada calor. Bom, vamos entender uma coisa. Num ambiente, por exemplo, no ambiente que eu me encontro aqui, todos os corpos estão à mesma temperatura. Então, não tem troca de calor entre esses corpos. A partir do momento que, por exemplo, eu coloco um aquecedor nessa sala, eu vou ter uma troca de calor entre o aquecedor e o ambiente. Então, esse aquecedor vai fornecer calor para o ambiente. Então, a temperatura dos corpos que se encontram, dos objetos que se encontram dentro dessa sala, vai aumentar. Vamos supor que inicialmente a temperatura da sala é de 10 graus. Então, todos os objetos que estão dentro dessa sala eles se encontram a 10 graus. Aí eu coloco um aquecedor aqui que faz com que a temperatura da sala aumente 15 graus. Então, todos os corpos vão sofrer esse aumento de temperatura também, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é, por exemplo, mas por que na hora que eu pego na maçaneta da porta ali, a maçaneta tá fria? A maçaneta não tá fria. A maçaneta é feita de metal. Então, esse metal tem uma capacidade de retirar calor mais rápido dos corpos. Então, por isso que a gente tem a impressão que a maçaneta está fria, tá? Porém, ela se encontra à mesma temperatura do ambiente. O que eu quero que vocês entendam aqui é o calor como uma energia térmica em trânsito. Então, a partir do momento que num sistema isolado eu coloque dois corpos a temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura ele sempre vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, tá? Durante um intervalo de tempo qualquer, aí a partir do momento que se estabelece o equilíbrio térmico, esses dois corpos vão estar à mesma temperatura e essa troca de calor cessa. Continuando. Então, as reações químicas de combustão que originam uma chama de fogo e de fusão nuclear presentes no Sol liberam calor, seja para uma sala, seja para aquecer o nosso planeta. A Terra, a temperatura média da Terra é em torno de 15 graus Celsius, tá? Tem se não me engano, acho que é no
no National Geographic, isso daí vocês acham no YouTube, um documentário relacionando esse aumento da temperatura média da Terra em 1 grau Celsius. Quem tiver a oportunidade de assistir, eu não lembro o nome agora, eu vou tentar procurar aqui, depois eu falo para vocês como é que é o nome desse documentário, que relaciona esse aumento de 1 grau Celsius da temperatura média da Terra, os problemas climáticos que isso vai causar, tá? Bom, calor simbolizado pela letra Q é a energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A unidade do calor no sistema internacional é o Joule. Por que é o Joule? Porque está relacionado à energia. Bom, a unidade de calor é o Joule, uma vez que é uma unidade de energia. Aí, ó. No entanto, uma unidade frequentemente utilizada para calor é a caloria, cuja correspondência com o Joule é igual a uma caloria associada a aproximadamente 4,1868 joules. Para fim de cálculo, a gente costuma relacionar uma caloria a 4,8 joules. Então, ó, o que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius, especificamente de 14,5 para 15,5 graus Celsius, a massa de 1 grama de água. Então, essa 1 caloria aí é a energia necessária na forma de calor que eu utilizo para aumentar a massa de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Esse aumento de 1 grau Celsius está relacionado à variação de temperatura de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Tá? Então, é a quantidade de energia que eu uso para aquecer essa massa de 1 grama de água. Bom, ao longo do século XX, diversos dispositivos foram desenvolvidos para a produção de calor. Alguns são amplamente utilizados para melhorar o conforto térmico de ambientes, como aquecedores, outros para fornecer calor aos alimentos e facilitar seu cozimento. Então, na hora que a gente for fazer um estudo dessa transmissão de calor, que é a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nós vamos trabalhar com aquecedores, com máquinas térmicas, tá? Aquecedores, máquina a vapor, geladeira, nós vamos trabalhar com tudo isso. A geladeira é uma máquina térmica, nós vamos entender por que mais para frente. Conceito de calor no cotidiano. Quando a energia térmica está no corpo, ela é denominada energia interna. Mas quando ela está em trânsito, passando de um corpo para outro, é denominada calor. Então, quando essa energia térmica está interna ao corpo, energia interna, e quando ela é propagada de um corpo para o outro, ela é denominada calor. No entanto, frases como estou com calor ou este corpo tem calor, denotando altas temperaturas, contrapõem-se ao formalismo da física, pois para a ciência o conceito de calor tem significado muito específico. Calor é energia térmica em trânsito. Se uma quantidade de energia é transferida de um corpo para outro, aquele que perde diminui sua temperatura e por isso as partículas que o compõem passam a vibrar menos. O corpo que recebe a energia tem a sua temperatura aumentada. Consequentemente, suas partículas vibram mais. Só que ninguém vai usar o formalismo da física para expressar um ambiente que está a alta temperatura, ou um dia que está com uma temperatura muito elevada. Ninguém vai virar e falar, nossa, hoje a temperatura está muito elevada. Não, você vai falar que está calor. Tá? A língua permite a gente entender que aquele dia está muito quente. O formalismo é para o conceito físico. Tá?
Se a gente fosse usar o formalismo o tempo todo para expressar os acontecimentos físicos, né, você ia acabar passando por chato, né? Bom, para fechar o conceito hoje, vamos estabelecer o conceito de potência a essa energia térmica em trânsito. Então, se a energia térmica em trânsito é propagada de um corpo para outro com uma maior rapidez, isso detona uma maior eficiência dessa propagação de calor. E essa eficiência está relacionada à potência. Então, ó, na mecânica, a potência é definida pela razão entre a variação de energia de um sistema e o intervalo de tempo em que ocorre essa variação. Então, quanto mais rápida essa variação de energia, maior é a potência desse corpo, ou seja, mais eficiente é esse corpo. Da mesma forma, na termodinâmica, quando o calor é transferido de um corpo para outro, isso pode ocorrer de modo mais rápido ou de modo mais lento, determinando a rapidez com que a energia é transferida. Assim, define-se potência térmica, às vezes também chamada de fluxo térmico, por meio da seguinte equação. Pessoal, não importa se é na mecânica, se é na termodinâmica. Potência, no sentido clássico, é sempre a variação da energia relacionada à variação do tempo. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com fluxo de calor, essa variação de energia é a quantidade de calor que esse corpo vai transferir num determinado intervalo de tempo. Então, quanto mais rápida essa transferência de calor, o que seria o mais rápido aí? Quanto menor tempo, mais rápido é o processo, certo? Então, quanto menor o tempo para uma mesma transferência de calor, maior é a potência, maior é a eficiência desse corpo. Bom, na equação, POT representa a potência térmica, Q o calor e ΔT o intervalo de tempo. A unidade de potência é o watt, que é a razão entre joule por segundo, tá? Bom, a parte teórica está finalizada desse primeiro momento, que é o calor. Eu não vou perder tempo, eu já vou entrar nas atividades, tá? Não vou cobrar essas atividades, os exercícios dessa atividade para essa semana. Eu vou cobrar para a semana que vem. Como a gente tem um tempo bacana ainda, eu já vou começar a resolver esses exercícios, porque são 8 exercícios. Aí, na segunda-feira, eu termino de resolver isso e a gente já entra em calor sensível. Alguma dúvida relacionada ao conceito de calor? Então, ó, guardem isso. Calor é energia térmica em trânsito, sempre transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que se estabeleça um equilíbrio térmico. Ou seja, até que esses corpos, no final do processo, se encontrem à mesma temperatura e eu paro de ter esse fluxo. Tá? Esse fluxo ele vai existir ainda, porque ainda eu vou ter vibração dessas moléculas. Tá? Mas no conceito de temperatura, na hora que eles estabelecem uma igualdade em suas temperaturas, eu paro de ter o fluxo, eu paro de ter essa transmissão de calor. Então vamos resolver os exercícios aqui. Então, ó, páginas 38 até 40, são 8 exercícios. Primeiro exercício. O texto a seguir refere-se às questões de 1 a 5. Nas figuras, há 2 recipientes contendo a amostra de um mesmo gás. As bolinhas representam partículas e imediatamente abaixo de cada uma delas há um número que indica a sua energia cinética, em uma unidade de energia qualquer. A seguir, há algumas definições que serão utilizadas para responder às questões propostas. Então, quais são as definições? Primeiro, energia interna U
a soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra é a energia interna que essas amostras possuem. Então, eu posso somar esses valores aqui, ó, 1, 3, 1, o 2, 3 e 1, 2, tudo mais, que eu vou achar a energia interna do corpo. Energia cinética média é a razão entre a energia interna U e o número de partículas que compõem o gás. Então, ó, primeira questão. Analise as amostras A e B. Na letra A, calcule a energia interna inicial da amostra A e da amostra B. Então, o que seria a energia interna inicial de cada uma dessas amostras? O somatório de todas as energias cinéticas. Então, ó, a partícula A, eu vou somar todos esses valores que se encontram imediatamente abaixo de cada partícula, eu chego a um resultado da energia interna de A igual a 20 unidades de energia. E a B é a soma desses dois valores, 8 e 8 aí, 16 unidades. Aí na letra B, qual o número de partículas da amostra A e da amostra B? É só contar as bolinhas. Olha lá, minha amostra A tem 10 partículas, minha amostra B tem 2 partículas. O interessante é o seguinte, que na hora que eu determino a energia cinética média, a energia cinética média de B é maior que a de A. Tá? Apesar de A ter uma energia interna maior, a energia cinética média de B é maior, porque por causa da quantidade de partículas que compõem o corpo A. Então, observe, calcule a energia cinética média da amostra A, que é a razão entre a energia interna e o número de partículas, e da amostra B, que é a energia interna de B, dividido pelo número de partículas. Então, observe, para o A, eu tenho 20 de energia interna dividido por 10 partículas que compõem o corpo A. Então, no final, a energia cinética média da amostra A é de 2 unidades de energia por partícula. E da amostra B manteve-se constante, 8 unidades de energia por partícula. Então, o que eu posso concluir aqui, que o corpo que possui maior energia cinética média é o corpo que possui maior temperatura. Essa temperatura vai estar associada à energia cinética média das partículas que compõem o corpo. O corpo B vibra mais que o corpo A. Tá? Então, ó, analisando os valores obtidos no exercício anterior, responda as questões a seguir. Qual das amostras tem maior energia interna? É a amostra A, que tem maior energia interna, né? O somatório lá deu 20. Qual das amostras tem maior energia cinética média? A amostra B, porque aí eu peguei a energia interna de B, que é 16, e dividi pelo número de partículas que compõem a amostra B, que são 2 partículas, eu tive um resultado de 8 unidades por partícula. Na A, são 2 unidades por partícula. Então, minha amostra B, cada partícula vibra 4 vezes mais do que a amostra A, por partícula. Olha lá, ó. A amostra B, ela tem uma energia cinética média de 8 unidades por partícula. A amostra A, 2 unidades por partícula. Então, ela está vibrando 4 vezes mais. Então, ó, lembrando que a temperatura é proporcional à energia cinética média, qual das amostras tem maior temperatura? A que vibra mais. A que tem maior energia cinética média. Então, é a amostra B, pois ela tem maior energia cinética média. Aí, na letra D, o corpo tem maior temperatura. O corpo que tem maior temperatura é o que tem maior energia interna ou é o que tem maior energia cinética média? A temperatura, pessoal, vai estar sempre relacionada à energia cinética média do corpo. Corpos que vibram mais, corpos nos quais a média de vibração por partícula é maior,
sempre vai ter maior temperatura. Então, ó, o corpo que tem maior temperatura é o que tem maior energia cinética média, tá? Logo, é a amostra B. Aí a terceira questão é a seguinte: na natureza, quando corpos estão a temperaturas diferentes, entram em contato, quando corpos que estão a temperaturas diferentes entram em contato, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam. Aqui no sentido coloquial, tá? De quente e frio, tá? Principalmente relacionando aqui o frio. Vamos estabelecer o seguinte, que esse corpo frio, ele se encontra a uma menor temperatura. Bom, os mais frios esquentam até atingirem a mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico. Quando as temperaturas se igualam, dizemos que os corpos entram em equilíbrio térmico. Aí, ó. Imagine agora que as amostras gasosas do exercício 1 entrem em contato em um meio especial que permita trocas de energia entre elas, porém sem permitir que as partículas de uma e outra se misturem. Quando atingirem o equilíbrio térmico, ambas terão mesma energia interna, energia cinética média ou velocidade. Bom, como a temperatura está relacionada à energia cinética média, quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, eles vão estar sobre a mesma temperatura. Logo, eles terão mesma energia cinética média. Olha lá, quando atingir o equilíbrio térmico, as duas amostras apresentarão temperaturas iguais. Portanto, terão a mesma energia cinética média. Então, a resposta é energia cinética média, é o que eu vou ter igual entre esses dois corpos. Aí ele estabelece uma relação aqui, que é a seguinte. Uma das leis mais importantes da física é a lei de conservação de energia. Energia não se perde, não se cria, mas pode ser transformada e se transferir de um sistema para outro. No caso de duas amostras que só trocam calor entre si e não realizam trabalho, a energia interna do conjunto, que é a soma de o A com o B, se conserva. Então, o que eu vou ter no início, eu vou ter no final. O que um perde, o outro ganha. Então, se conserva. No final, quando o sistema atingir o equilíbrio térmico, as duas amostras terão a mesma temperatura e, consequentemente, a mesma energia cinética média. Em outras palavras, é como se a energia interna total, o A mais o B, ficasse igualmente distribuída entre todas as partículas que contêm a amostra Na mais Nb. Então, a energia cinética média final do meu sistema, que vai ser a mesma para A e para B, ela é obtida por essa média aí, que é chamada de média ponderada. Tá? É a soma da energia interna de A com a energia interna de B, dividido pelo número de partículas de A e o número de partículas de B. O resultado que eu vou obter aqui, pessoal, vai ser a energia cinética média da amostra A e da amostra B. Então, utilizando a equação anterior, calcula a energia cinética média das partículas na situação de equilíbrio térmico. Então, observe. Estabelecendo essa relação, o A mais o B dividido por Na mais Nb, nós calculamos inicialmente que a energia interna de A era 20, de B 16. O número de partículas de A 10, o número de partículas de B 12. Então eu tenho 36 por 12, eu tenho 6 unidades de energia por partícula, de energia cinética média de A e de energia cinética média de B na situação final. Então, o interessante aqui é o seguinte: o A inicialmente tinha 2 unidades por partícula, passou a ter 3 agora. Então, ele ganhou energia. O B inicialmente tinha 8 unidades por partícula de energia cinética média. Passou a ter 3 agora, então ele perdeu energia. Então, qual que é a ideia que eu tiro aqui? O A aqueceu,
o B esfriou, tá? Então, observe. Para fechar essa questão das partículas aí, que é o exercício 5. A seguir, analise as amostras A e B após o equilíbrio térmico ser atingido. Lembrando que não há transferência de matéria de uma amostra para outra. Ou seja, só tem troca de energia. Eu não estou transferindo matéria, tá? Ninguém está ficando com mais matéria que o outro. Por exemplo, mais massa que o outro. Não está acontecendo isso. Há apenas transferência de energia. Devido a essa troca, admita que, no final, todas as partículas terão a mesma energia cinética média calculada no exercício 4. Ou seja, no final, a energia cinética média de A é 3 unidades por partícula, o de B também 3 unidades por partícula. Aí ele quer o seguinte aqui. Desenhe a amostra A e abaixo de cada partícula coloque a sua energia, a respectiva energia cinética média. Então, a amostra A não tinha 10 partículas, no final cada uma vai ficar com 3, olha lá, ó. As 10 partículas distribuídas com a sua energia cinética média final de 3 unidades por partícula. Ele quer que calcule a energia cinética final da amostra A. É só somar esse 3 aí 10 vezes. Olha lá, ó. Então, a energia interna final da partícula A passou para 30 unidades de energia. Inicialmente era quanto? Era 20. Então, comparando a energia final com a inicial da amostra, a gente conclui que ela ganhou energia. Então, para calcular qual foi a variação de energia interna da amostra A, basta usar a seguinte equação, que a variação, pessoal, sempre isso, tá? Variação é o final menos inicial. A variação da energia interna de A é a energia final de A menos a energia inicial de A. Ou seja, é 30 menos 10. Então, eu tenho uma variação de 10 unidades de energia. Aí, o que ele relaciona aqui na letra E? O sinal de delta, o A, é positivo ou negativo? No caso, é positivo. É 30 menos 20, dá 10 positivo. O que vai significar esse sinal no ponto de vista da física? Quando a variação é positiva, significa que o corpo ganhou energia. Olha lá, ó. O sinal da variação de energia interna de A é positivo, indicando que a amostra A ganhou energia. Aí vamos fechar com a B. Desenhe a amostra B e abaixo de cada partícula coloque sua respectiva energia cinética. No final não ficou 3 unidades por partícula para cada um? Como o B tem 2 partículas, eu vou ter essa situação. Qual que é a energia interna final de B? É a soma. 6. O que aconteceu? Inicialmente tinha 8, passou para 6. Então esse corpo perdeu energia. Aí ele pergunta, para calcular qual foi a variação de energia interna da amostra B, basta usar a seguinte equação, que essa variação de energia interna é a energia interna final em B menos a energia interna inicial. Então, qual foi essa variação? No final, passou para 6, inicial era 8, era 16, né, a energia interna dele. Então, eu tive uma perda de 10 unidades de energia. Lá no início, na hora que nós fizemos o somatório da energia interna de B, aqui era 8 e aqui era 8. Então, dá um somatório quanto? De 16. Passou para 3 e 3. Caiu para 6. Então, eu tive uma variação negativa de 10 unidades. O que significa isso? Significa que esse meu corpo perdeu energia, tá? Olha lá, ó. O sinal negativo da variação de energia interna de B é negativo, indicando que a amostra B perdeu energia. Então, o interessante aqui, o legal, que como eu só tenho troca entre os corpos, né, troca de energia entre o corpo A e o corpo B que se encontram isolados,
Isso significa que o que o A ganhou em relação à sua variação de energia, o B perdeu. Então é isso que a gente conclui aqui no item K. A que conclusão é possível chegar comparando os itens D e I do exercício 5? Os itens D e I da questão 5 mostram que o aumento da energia interna de A é igual à redução da energia interna de B, o que condiz com o princípio da conservação de energia, pois toda a energia perdida por B foi integralmente recebida pelo corpo A. Certo, gente? Bom, vou parar aqui. Eu vou deixar os outros 2 exercícios, os outros 3 exercícios para segunda-feira, porque aí o legal é que eu faço o quê? Eu retomo o assunto, tá? Para eu poder entrar no conceito de calor sensível. Na aula que eu vou agendar para segunda-feira, eu vou mandar o slide de calor sensível para vocês. Tá? Tá separado. Eu separei em 4 tópicos o final dessa apostila, para não ficar tudo num só e de repente perder lá o anexo e não conseguir ter esse conteúdo com os exercícios resolvidos. Tá? Bom, do mais é isso. Segunda-feira a gente retoma o assunto. Bom resto de semana para vocês aí. Bom almoço. Professor, pra você também, tudo em dobro. Valeu, professor. Beleza. E segunda-feira nós estamos firme aí. Um abraço, Demorou. pessoal. Tudo Fica de Isso bom. mesmo, professor. Fica assim. Fé na caminhada. Valeu. Vai ser essa, Fel. Tá Hoje bom? tem Neymar, hein? Hoje tem Hoje tem Neymar. Pique, Renan